Você piscou e já estamos passando da metade do ano com milhões de corações despedaçados e alguns restaurados por essas histórias inesquecíveis. Tem dorama médico que virou refúgio, tem viagem no tempo temperada com romance real e sim, o jogo mais perigoso do mundo voltou. Por isso, eu te convido a embarcar comigo na lista mais visualizada da história com os 8 doramas mais assistidos de 2025. Até agora! E se você quiser mais listas como essa, já sabe, se inscreve no canal e ativa as notificações. E já comenta aqui embaixo, qual dorama de 2025 não poderia faltar nessa lista? Quero saber a sua opinião. Então respira fundo porque vamos começar com o 8º lugar que mexe não só com coração, mas com bisturis e muita emoção. Com milhões de visualizações acumuladas e presença constante no top 5 de doramas médicos e românticos de 2025, Resident Playbook não só conquistou o público, ele tocou o fundo. Foi mais que um sucesso, virou uma espécie de consolo coletivo. Spin-off do aclamado Hospital Playlist, essa nova história nos leva de volta ao Centro Médico Yulge, agora pelos olhos de jovens residentes em obstetrícia e ginecologia. Em meio a salas de parto, emergências emocionais e plantões exaustivos, esses recém-formados encaram muito mais do que diagnósticos, enfrentam as dores de crescer. Cada personagem traz consigo um universo particular, sonhos, medos, traumas familiares e aquela vontade crua de fazer a diferença num mundo que parece sempre exigir demais. Não tem glamour aqui, só suor, olheiras e coração na boca. A obstetrícia, que muitas vezes é deixada de lado nos dramas médicos, aqui é protagonista. E ela vem com tudo: nascimentos que arrepiam, perdas que estraçalham, dilemas éticos que fazem a gente pausar o episódio só para respirar. O roteiro é cuidadoso, humano e não apressa o sentimento. Deixa a dor do outro entrar na sala junto com o telespectador. Mas o que faz Resident Playbook ser tão amado não é só o tema inusitado. É o ritmo caloroso, a construção de personagens que parecem gente de verdade e aquele tipo de humor sutil que só aparece quando já estamos completamente envolvidos. E sim, os romances são lentos, mas arrebatadores, como deve ser quando a vida está em jogo a cada plantão. Assistir a esse dorama é como estar em um abrigo no meio da tempestade. Ele não promete soluções fáceis, mas oferece companhia. E às vezes, isso é tudo que a gente precisa. Agora, entre partos emocionantes e corações sendo costurados com cuidado, surge uma história completamente diferente. Uma trama onde o que está em jogo não é a vida, mas o próprio destino de quem tenta fugir do que merece. Com milhões de horas assistidas em poucos meses, Karma foi um verdadeiro fenômeno silencioso em 2025. O tipo de dorama que começa como um sussurro e termina como um grito abafado no fundo da alma. E talvez seja justamente por isso que tanta gente não conseguiu desgrudar da tela. Karma não é um dorama fácil. Ele não te segura pela mão. Ele te joga no abismo da condição humana. Aqui, 4 personagens vivem situações limite que poderiam ser nossas, mas que, nas mãos erradas, se tornam tragédias em câmera lenta. A cirurgiã Ju Yeon, por exemplo, carrega traumas de infância que jamais cicatrizaram. O investidor Gil Ryong tenta mudar de vida apostando alto e perdendo tudo. E entre dívidas, traições e mentiras, surge um homem misterioso, aparentemente no controle de tudo, mas que também carrega segredos mais pesados que qualquer diagnóstico. O que liga essas histórias é o fio invisível do destino, ou, como o título já denuncia, o karma. Cada ação gera uma reação, cada escolha cobra um preço. É um drama que fala de consequências reais, mas com uma estética quase onírica. A fotografia é densa, os diálogos são carregados de subtexto e o ritmo é lento de propósito, para te fazer sentir o desconforto, a tensão e a culpa. A atuação aqui é outro ponto alto. Os olhos dizem mais do que as palavras. E a construção dos personagens é tão crua que, em alguns momentos, você quase torce por eles, mesmo quando tudo dentro de você sabe que eles estão fazendo a escolha errada. Esse é o tipo de dorama que, ao terminar, te deixa inquieta. Faz pensar em todas as vezes que você disse "só mais uma chance".
e percebeu que talvez estivesse empurrando seu próprio destino para o abismo. E é justamente depois desse mergulho sombrio na alma humana que vem uma história que parece um alívio. Mas cuidado! Às vezes, o brilho, o riso e o romance também escondem feridas mais profundas. E quando a gente acha que já está calejada de tanto drama psicológico, vem uma história que brilha como um raio de sol. Uma trama onde o amor não chega gritando. Ele sussurra, cuida e se transforma em algo que talvez você nem soubesse que estava precisando ver. Com altos índices de audiência e presença constante nos rankings dos finais de semana na Coreia do Sul, Dias de Ouro virou aquele tipo de dorama que une gerações no sofá da sala. Foi sucesso entre mães, filhas e até avós, e isso não acontece por acaso. Essa história é, antes de tudo, sobre recomeços. Lee Ji-hyuk é um homem de aparência impecável, bem-sucedido, racional. Mas como tantos de nós, ele se vê afundado no próprio abismo pessoal quando a vida resolve desmontar todas as certezas. E é nesse ponto de ruptura que o dorama brilha. Ele não fala de superação fácil, fala de reconstrução lenta e verdadeira. Ji-hyuk é rodeado por personagens que parecem pequenos só à primeira vista. Ji Eun-oh, por exemplo, é aquela mulher que insiste em sorrir mesmo quando a alma está em ruínas. Ela já foi rejeitada por ele, mas continua presente, não por fraqueza, mas por uma força que só quem ama de verdade conhece. E Park Seong-jae. Ele é o típico herdeiro silencioso, gentil, mas carregado de solidão. Alguém que tem tudo, menos paz. O drama é suave como uma tarde nublada, mas tão profundo quanto os silêncios que guardamos. Ele fala de amor maduro, de amizade que vira amor, de cicatrizes familiares e da dificuldade de se abrir quando o mundo espera que você esteja sempre bem. Os cenários urbanos contrastam com os momentos íntimos, e a trilha sonora é uma carícia no coração. Dias de Ouro também acerta em cheio ao mostrar que não existe idade certa para recomeçar, amar ou se perder. É um convite para respirar fundo e se permitir sentir, mesmo quando já se viveu demais ou se perdeu demais. E quando você pensa que já entendeu o ritmo, o dorama te presenteia com uma sequência que te arranca o ar. Porque nem toda paz dura para sempre. Às vezes, o passado volta não como lembrança, mas como uma ameaça violenta. Mas nem só de suavidade se faz um top dorama de 2025. Logo em seguida, a gente mergulha numa história onde cada amizade é uma arma, cada olhar carrega ameaça, e a luta pela sobrevivência não é simbólica, é real. Com estreia arrebatadora no Viki e no Top 2 em 74 países, Classe dos Heróis Fracos 2 se tornou uma das maiores estreias coreanas na Netflix em 2025. O motivo? Simples. Esse dorama não só continuou a história de onde parou, ele elevou tudo a um novo nível. Se você sobreviveu emocionalmente à primeira temporada, prepare-se. A segunda não te dá tempo nem para respirar. Yeon Se-eun retorna mais maduro, mas ainda profundamente marcado por tudo o que viveu. As cicatrizes são internas e externas, e agora ele está determinado a não perder mais ninguém. Mas esse desejo vem com um preço, e ele vai descobrir que na guerra contra a violência, às vezes a gente se perde também. A nova temporada expande o universo, introduzindo aliados improváveis como Park Hoo-min, Seo Joon-tae e Ko Hyun-tak, cada um com seu próprio passado doloroso, suas próprias batalhas invisíveis. Mas, como sempre, nada em Heróis Fracos é simples. Os vínculos entre eles se formam sob pressão, entre golpes, desconfiança e o medo constante de não voltar para casa. E então surge a Alliance, uma gangue implacável comandada por Nabaek Jin, um vilão que redefine o conceito de crueldade calculada. Aqui, não existe espaço para heróis clássicos. Existe sobrevivência, resistência e dor. Muita dor. A fotografia segue impecável, com planos fechados que te obrigam a olhar nos olhos dos personagens. A violência é bruta, crua, mas nunca gratuita. Ela é o retrato de um sistema escolar falido, de adultos omissos e de jovens tentando encontrar sentido onde só existe silêncio e medo. O grande acerto dessa continuação é mostrar que os fracos não são os que apanham, são os que desistem de ser humanos.
E Se-eun, ele ainda tenta manter um pouco de luz, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. E se você acha que já viu o ápice da tensão, respira fundo, porque o próximo dorama troca a escola por um hospital e o ringue por um centro de trauma onde a vida e o tempo de reação valem mais do que qualquer soco. Com mais de 12 milhões de usuários sintonizados logo na estreia, Heróis de Plantão não demorou para dominar as paradas das plataformas de streaming em 2025. E o motivo é claro. Esse dorama traz o melhor da adrenalina médica, com personagens que parecem ter saído direto de uma guerra. E, de fato, alguns vieram. Baek Gang-hyuk é o tipo de protagonista que não pede licença para entrar na sua vida. Ele simplesmente invade, do mesmo jeito que faz no hospital universitário ao assumir a equipe de trauma grave. Ex-cirurgião em zonas de conflito, sua presença é marcada por autoridade, ousadia e um passado que não o deixa em paz. Em um ambiente onde cada segundo pode significar a diferença entre vida e morte, ele não tem tempo para gentilezas, só para resultados. Mas esse hospital não é só bisturi e sangue. É um campo de batalha silencioso, onde a falta de verba pesa mais que qualquer fratura exposta. Os conflitos internos entre salvar vidas e manter o hospital de pé criam dilemas éticos intensos, e é aí que o drama brilha. Cada paciente, cada cirurgia, cada decisão carrega um custo humano real. A equipe ao redor de Gang-hyuk também brilha. Young Jae-won, um ex-proctologista relutante, vira seu primeiro discípulo, e sua jornada de transformação é uma das mais emocionantes da trama. A enfermeira Cheon Jang-mi traz força emocional com uma humanidade rara, enquanto o residente Park Gyeong-won mostra o lado vulnerável de quem ainda está aprendendo a viver, mesmo cercado pela morte. O roteiro é ágil, os diálogos são cortantes e os episódios terminam com aquele tipo de cliffhanger que te faz dizer só mais um até amanhecer. A tensão é constante, mas é nos pequenos momentos. Um olhar trocado no corredor, uma respiração aliviada após a cirurgia, que mora a verdadeira emoção. E quando você acha que está começando a entender esse ritmo frenético, o dorama seguinte troca o jaleco por hanbok e o bisturi por temperos. Mas não se engane. O que parece um romance culinário pode ser, na verdade, uma guerra de corações e sabores. Mas depois de tanto sangue, adrenalina e decisões no fio da navalha, o próximo dorama nos leva para um cenário completamente inesperado. Prepare-se para um palácio, um choque de eras e uma protagonista que vai precisar de mais do que talento para sobreviver. Ela vai precisar cozinhar para salvar a própria vida. Com pico de 15,9% de audiência na TV coreana e buzz romântico explodindo nas redes sociais, bom apetite, Vossa Majestade! Foi um verdadeiro banquete para os fãs de romance histórico com um tempero moderno. E o mais impressionante, conseguiu encantar tanto quem ama culinária quanto quem adora um bom conflito palaciano. Yeon Ji-young é uma chefe moderna, perfeccionista e independente, formada na França, prestes a abrir seu restaurante dos sonhos, quando de repente é transportada no tempo para a era Joseon. E não como princesa ou concubina, mas como cozinheira real e o cliente mais exigente da história. O rei Yi-heon, um monarca com paladar refinado, gênio imprevisível e um coração trancado a 7 chaves. A dinâmica entre os dois é explosiva desde o primeiro encontro. Ele a testa, ela o enfrenta. E entre pratos complexos, disputas políticas e códigos de etiqueta, surge uma conexão que vai além dos sabores. Um romance de dar água na boca e nó na garganta. O grande trunfo do dorama é como ele mistura os elementos históricos com humor inteligente e sensibilidade emocional. A cozinha vira um campo de batalha e um lugar de cura ao mesmo tempo. Cada prato carrega significados, mensagens secretas e memórias esquecidas. Não é só comida, é sobrevivência, é identidade. É amor em forma de receita. A cinematografia é um espetáculo à parte. Closes nos alimentos que parecem pintura, figurinos dignos de museu e diálogos recheados de tensão romântica. Mas por trás do charme todo, o dorama também fala de escolhas, sacrifícios e do peso de pertencer a 2 mundos. Um que você deixou para trás e outro que talvez nunca seja seu de verdade.
E quando você pensa que essa história de amor temperada com tradição chegou ao ponto certo, o próximo dorama muda completamente o tom. Sai o glamour dos palácios, entra a poesia da vida real, aquela que se passa no interior, onde o tempo passa mais devagar, mas o coração sente tudo com mais intensidade. Com mais de 35 milhões de horas assistidas, só na primeira metade do ano, e ocupando o posto de drama mais buscado na Coreia em 2025, Se a Vida Te Der Tangerinas se tornou um verdadeiro fenômeno emocional. É aquele tipo de dorama que não faz barulho, ele sussurra. E é justamente aí que ele pega a gente de jeito. A história se passa em uma vila litorânea no pós-guerra, com personagens que poderiam ser nossos pais, nossos avós, ou nós mesmos em outra vida. Ai-sun é uma jovem rebelde, sonhadora e corajosa, mesmo sem dinheiro ou estudo. Ela quer ser poeta, quer amar, quer existir com intensidade, mesmo que o mundo diga que ela não pode. E ao seu lado está Gwan-sik, quieto, trabalhador, sem grandes gestos, mas com um coração fiel que pulsa por ela desde o começo. O ritmo é lento, como os dias arrastados de verão, mas cada cena, cada olhar trocado no campo de tangerinas carrega mais sentimento do que 1000 palavras. A fotografia é solar e nostálgica, com tons alaranjados que parecem abraçar o espectador. E a trilha sonora? Uma mistura de melancolia e esperança que embala memórias, até aquelas que a gente nem sabia que tinha. Se a Vida Te Der Tangerinas é sobre o primeiro amor, sim, mas também é sobre a juventude dos nossos pais, sobre a coragem de sorrir quando tudo parece desabar, e sobre o tipo de amor que não grita, mas que permanece. É um drama que não termina quando o episódio acaba. Ele fica com você, como o cheiro da fruta doce nas mãos, como aquela carta que nunca foi enviada, e se esse drama te fez chorar de mansinho, o próximo vai te lembrar que nem todo jogo tem espaço para emoção, que há lugares onde sentir é perigoso e confiar pode ser fatal. O problema? Às vezes a gente não tem escolha, mas nem todos os amores têm tempo para amadurecer, e nem toda a história se passa em campos ensolarados. Às vezes, o cenário é frio, o tempo é curto, e o que está em jogo não é o coração, é a própria sobrevivência. Com mais de 840 milhões de horas assistidas e 117 milhões de visualizações só na segunda temporada, Round 6 voltou em 2025 como um verdadeiro tsunami global e provou que a febre sul-coreana não foi passageira, foi permanente, foi histórica e desta vez ainda mais mortal. A nova temporada começa exatamente onde paramos. Seong Gi-hun, o jogador 456, agora sabe a verdade por trás do jogo. Ele venceu, sobreviveu, mas a vitória custou tudo. E mesmo tendo a chance de escapar, ele escolhe voltar. Não por dinheiro, mas por justiça. Ou pelo que restou dela. O jogo continua, mas as regras mudaram. Os organizadores estão mais atentos, os desafios mais cruéis e os jogadores mais desesperados. Aqui, não há espaço para compaixão, só sobrevivência. E o mais assustador? A sensação constante de que todos estão sendo vigiados, até mesmo aqueles que acham que têm o controle. Visualmente, a série continua deslumbrante e perturbadora. As cores vibrantes dos cenários contrastam com a brutalidade dos jogos, criando uma estética que parece infantil, mas é pura crueldade disfarçada. O roteiro, afiado como faca, mergulha ainda mais fundo na psicologia dos personagens. Cada escolha é um espelho para o espectador. O que você faria para sobreviver? E mais, quem você seria num jogo onde confiar pode ser seu maior erro? A atuação de Lee Jung-jae como Gi-hun é simplesmente magistral. Ele carrega a dor do passado, a fúria do presente e a incerteza de um futuro que talvez nem exista. A série não apenas mantém o nível da primeira temporada, ela o ultrapassa, entregando mais tensão, mais camadas e uma crítica social ainda mais afiada. E quando você acha que entendeu o jogo, ele muda. Dos corredores de hospitais às vielas perigosas, dos palácios históricos aos campos de tangerina, cada dorama de 2025 nos lembrou de uma coisa essencial. A vida pode ser dura, mas sempre vale a pena sentir. Esses títulos não foram os mais assistidos por acaso.
Eles tocaram em feridas, abraçaram inseguranças, trouxeram catarse e, acima de tudo, mostraram que não estamos sozinhas nas nossas emoções. Seja qual for sua fase, existe um dorama esperando por você. E talvez seja justamente aquele que você menos esperava. Agora me conta, qual desses te marcou mais? Deixa aqui nos comentários, porque nesse canal o drama é compartilhado e ninguém sofre sozinha. Nos vemos no próximo vídeo com mais amor, mais emoção e, claro, mais doramas inesquecíveis.